Uma ótima noite para você que está acompanhando a programação da TV Piemonte. Hoje, dia 24 de dezembro, a programação especial de Natal. Vamos ao Piemonte News de hoje com as principais notícias. Cerca de 12 mil toneladas de alimentos serão destinados a países em situação de emergência. Parecer sobre contas de Dilma mostra que processo de impedimento é inconsistente. Colômbia legaliza maconha medicinal. Indústria de games oferece milhares de oportunidades de trabalho. Acompanhe as festividades de Natal ao redor do mundo e também a previsão do tempo para a sexta-feira de Natal. A Assistência Humanitária Internacional da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, recebeu cerca de 12 mil toneladas de doação de alimentos. Os produtos serão destinados para países que estão em situação emergencial de segurança alimentar e nutricional. Mais de 12 mil toneladas de alimentos foram doadas para atendimento à assistência humanitária internacional pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. O destino dos alimentos foram países como Argélia, Cuba, Guatemala, Guiné, Libéria, Serra Leoa e República Centro-Africana, além do território da faixa de Gaza. A quantidade de arroz nas doações chegou a quase 7 mil toneladas. Foram também doadas mais de 5 mil toneladas de feijão. A Guatemala foi o país que mais recebeu alimentos. A assistência humanitária internacional tem o objetivo de prover alimentos a países em situação emergencial de insegurança alimentar e nutricional. De Brasília, Leandro Alarcon. Presidente do STF disse que decisão sobre impeachment não gera dúvidas. Declaração foi durante uma reunião com o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que irá apresentar recursos chamados de embargos de declaração para esclarecer dúvidas sobre o processo. Entre os questionamentos, Cunha quer saber o que acontece se o plenário rejeitar a chapa indicada pelos partidos. São dúvidas de natureza jurídica, mas o efeito prático é a continuidade do processo tem que se dar com a regra clara, como o Supremo, aliás, procurou tentar fazê-lo e certamente vai fazê-lo através do julgamento célere. Mas o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, afirmou durante a reunião que a decisão é clara e que não haveria margens para dúvida. Como Cunha vai apresentar os embargos apenas em fevereiro, a análise desses pedidos ficou para o ano que vem também. O presidente da Câmara pediu rapidez nesse julgamento. O presidente do STF garantiu que vai dar celeridade, mas que não pode atropelar prazos previstos no regimento do tribunal. Além disso, Lewandowski acrescentou que não há uma posição pacífica entre os ministros sobre a possibilidade de fazer questionamentos antes mesmo da publicação do acórdão. O processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff permanece parado até o julgamento dos embargos. O deputado Alessandro Molon, que acompanhou a reunião, criticou a iniciativa de Cunha. Considero que a reunião era inteiramente desnecessária. Agora, como a minha opinião é inteiramente diversa da opinião do deputado Eduardo Cunha sobre o tema, eu fiz questão de estar presente até para que o presidente do Supremo não tivesse a impressão equivocada de que todos pensam como o deputado Eduardo Cunha. No outro lado da questão, um parecer sobre contas de Dilma mostra que processo de impeachment é inconsistente. Nessa última terça-feira, no início dessa semana, foi recebido pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional o relatório referente às contas do governo referente ao ano de 2014. De acordo com o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, a aprovação das contas da presidente Dilma Rousseff teve parecer favorável e, com isso, o processo de impedimento torna-se inconsistente. Nessa terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional recebeu o relatório sobre as contas do governo de 2014. Contrariando a decisão do Tribunal de Contas da União, o parecer do relator, senador Assir Gurgax, pede a aprovação dos gastos com ressalvas, ou seja, com aperfeiçoamentos na execução orçamentária. O parecer do relator confirma que, na verdade, o tema não é uniforme. Na verdade, o próprio relator reconhece que a sistemática é uma sistemática não só da União, também tem uma sistemática dos estados, quer dizer, tem toda uma
dinâmica de relacionamento de Estado que vinha se reproduzindo, inclusive com o beneplácito dos próprios órgãos de controle, e que está se propondo mudar. E, evidentemente, tudo isso indica um aperfeiçoamento para o futuro. Em suma, ele confirma algumas preocupações que eram apontamentos que eram nossos e nós sustentamos, da mesma forma que eram apontamentos de pessoas fora do governo, juristas, etc., que compreendiam isso de uma maneira diferente do que acabou sendo compreendido no âmbito do Tribunal de Contas da União. O relatório também aponta que os decretos com gastos extras assinados no ano passado pela presidenta Dilma Rousseff e pelo vice-presidente Michel Temer, sem a aprovação do Congresso Nacional, não foram ilegais. Isso porque estavam previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no orçamento de 2014. Esses motivos foram os apresentados no pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, no começo deste mês, o andamento do processo foi definido pelo Supremo Tribunal Federal também em dezembro. Para a Advocacia Geral da União, o relatório da Comissão Mista de Orçamento mostra que o processo de impedimento não se sustenta. Essa decisão, esse parecer, mostra que aquilo que está sendo apontado no processo de impeachment é inconsistente. Acredito que o principal elemento de acusação, que são os decretos, no momento que o próprio Congresso venha a rejeitar esse entendimento, essa jurisprudência, o processo perde consistência, torna meramente uma casca formal de um processo que não tem substância, não tem realidade do ponto de responsabilização. O relatório referente às contas do governo do ano passado precisa passar ainda pela aprovação da Comissão Mista de Orçamento e no plenário do Congresso, que está previsto para ser avaliado no primeiro trimestre de 2016. Emergência na saúde pública do Rio. Hospitais públicos limitando atendimento, cirurgias eletivas canceladas e unidades de pronto atendimento sendo fechadas. A saúde pública do Rio está em emergência e preocupa a população. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro está recebendo denúncias por parte de diretores e médicos sobre a situação caótica nas unidades de saúde gerenciadas pelo Estado. Profissionais de 15 unidades de pronto atendimento, as UPAs, notificaram o Conselho sobre o atendimento precário e até mesmo o fechamento total de algumas delas. Hospitais estaduais como Getúlio Vargas e o Adão Pereira Nunes limitaram o atendimento de emergência e reduziram o número de leitos em 50%, além de suspenderem cirurgias eletivas. Subitamente foi feita uma diminuição abrupta no aporte financeiro para os hospitais, o que obrigou os hospitais a fecharem leitos e a parar de atender as emergências, porque a própria estrutura está fragilizada para atender os pacientes já internados. O presidente do CREMERGE afirmou que o problema está provocando mortes. Infelizmente, as pessoas estão tendo as suas doenças agravadas e alguns pacientes com doenças agudas, quando não conseguem ter o atendimento adequado, existem mortes que teriam sido evitadas se o sistema tivesse em pleno atendimento. Faltam material de limpeza e higiene, medicamentos e, além disso, os médicos estão com salários atrasados. O CREMERGE e o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro responsabilizam o governo federal, estadual e municipal pela situação da saúde pública. Sabemos que o problema não são dos profissionais, são justamente o que está ocasionando tudo isso é a falta de medicamentos, de abastecimento, de materiais, de condições de trabalho, de pessoal. O Ministério da Saúde diz que repassou o dinheiro, né? E o governo agora estadual, o governo municipal, diz que não tem o dinheiro suficiente. O que nós vamos festejar nesse Réveillon? A morte dessas pessoas? Então tem que tirar o dinheiro da festa de Réveillon, das Olimpíadas, da escola de samba. Integrantes do CREMERGE se reuniram com o ministro da Saúde, Marcelo Castro, em Brasília na semana passada para discutir a crise, mas até agora nada foi resolvido. O governo do Rio disse que o estado precisa de 250 milhões a 350 milhões para normalizar o atendimento nos hospitais estaduais e unidades de pronto atendimento. E ainda sobre a situação, o governo do Rio de Janeiro decretou situação de emergência na saúde do estado. O objetivo é acelerar a arrecadação para solucionar a crise.
O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, decretou nesta quarta-feira a situação de emergência na saúde do Rio de Janeiro. Com a medida, as autoridades esperam acelerar a ajuda do governo federal para tentar solucionar a crise nos hospitais estaduais. Então foram, só no dia de ontem para hoje, 297 milhões de reais, mais aqui a cooperação das unidades federais aqui me repassando insumos para a nossa unidade. Eu consegui 47 milhões a mais e estou correndo atrás de mais dinheiro e vou conseguir. De acordo com as autoridades, com a emergência decretada, haverá mais conforto jurídico para repassar materiais para o Rio. Cerca de 200 itens hospitalares, como gases, próteses e esparadrapos, serão doados. A saúde pública do Rio passa por uma grave crise. Muitas unidades de pronto atendimento estão fechando as portas por falta de material de higiene, medicamentos e outros produtos básicos. Hospitais do estado estão limitando o atendimento. O governo federal criou um gabinete para resolver a crise. Já a prefeitura da capital carioca pretende fazer um empréstimo à saúde do estado do Rio de cerca de 100 milhões de reais. Agora 18 horas e 16 minutos, continuando sobre saúde, agora na Colômbia. A Colômbia legaliza a maconha medicinal. A Colômbia legalizou nesta terça-feira a maconha medicinal por meio de um decreto assinado pelo presidente Juan Manuel Santos, que regula o cultivo, a transformação, a importação e exportação da cannabis e seus derivados com fins terapêuticos. O presidente Juan Manuel Santos legalizou, por meio de decreto, o uso de maconha com fins medicinais na Colômbia. O texto regulariza o cultivo, a transformação, a importação e a exportação de cannabis e derivados para o tratamento de doenças. Queremos estimular a pesquisa e a produção de medicamentos elaborados a partir da planta, como é feito com qualquer outro elemento natural para tratar enfermidades e aliviar a dor. Na Colômbia já é possível obter produtos terapêuticos a partir da folha da erva. A cannabis no tratamento de doença era permitida por uma lei de 1986, mas o uso prático da planta continuava pendente. O país se junta assim ao México e ao Uruguai e a 23 estados americanos. O decreto permite, a partir de agora, a obtenção de licenças para a posse de sementes de cannabis e abre espaço para o cultivo da planta com fins exclusivamente medicinal e científico. O decreto não permite o uso recreativo da maconha. Ainda na Colômbia, a Colômbia acredita que a paz está mais próxima, porque as negociações de paz entre o governo de Bogotá e os integrantes das Farc, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, avançam a cada dia. O presidente Juan Manuel Santos anunciou que os civis envolvidos no conflito armado colombiano também poderão responder à jurisdição especial para a paz. Se concentrará em aqueles casos em los que haya existido. Vamos nos concentrar em casos que tenham tido uma participação determinante, um papel decisivo. A palavra determinante é crucial para verificar os crimes mais sérios e representativos, como crimes de guerra, contra a humanidade, genocídio ou deslocamento forçado. Os delitos de lesa humanidade, o genocídio ou o desplazamento forçado. Nas negociações entre o governo e as Farc em Cuba, as partes já concordaram com um acordo sobre justiça e reparação às vítimas do conflito armado, que contempla um sistema jurídico especial para punir os responsáveis dos dois lados por crimes contra a humanidade. Você vai conferir agora as opiniões sobre a crença em Papai Noel. O Natal representa para os cristãos o dia mais importante do ano para celebrar os ensinamentos de Jesus. Faz parte da tradição as famílias se reunirem para a ceia natalina e trocarem presentes. Para a criançada, ganhar presente está vinculado com a imagem do Papai Noel. Então, o que representa o bom velhinho para as crianças? Marcado pela beleza das decorações natalinas, pelas luzes coloridas e pelos cânticos que remetem à maior e mais importante celebração cristã, o Natal.
A época é também período de maior movimentação do mercado mundial de consumo, mas apesar de ter um sentido religioso, a figura do Papai Noel se tornou em todo o mundo o maior símbolo da festa. A figura do bom velhinho remete à bondade, solidariedade, sabedoria e generosidade, pois de acordo com a lenda, ele não se esquece de ninguém. Com a aparência dócil, barba branquinha e pacotes de presentes, a figura mágica do Papai Noel encanta crianças de todas as idades e até mesmo adultos. Tem adulto que chega aqui e pergunta para mim, eu posso bater uma foto com o Papai Noel? Pode sim. Você está batendo uma foto com o Papai Noel porque você quer e é uma recordação que você vai ter para sempre na vida. A grande maioria dos pais já deve ter se deparado com a clássica pergunta: Papai Noel existe? Ou com aquela dúvida: é saudável estimular na criança a crença no Papai Noel? Para esta psicóloga, é saudável incentivar a crença no bom velhinho para o bom desenvolvimento da criatividade e imaginação. Quanto mais a criança for estimulada na infância a fantasiar, vai aumentar a criatividade dele. E na fase adulta isso vai ser muito bom para ele. Silvia é mãe da Letícia, de 4 anos, e admite estimular na filha o imaginário e a crença nessa figura símbolo do Natal. Eu acreditava nisso quando eu era pequena e acho que isso me trouxe só coisas boas, ter essa fantasia, esse sonho. Então eu acho que vale a pena. Ele é um bom velhinho? Sim. Apesar do filho ter apenas 1 ano e 7 meses, Manuel incentiva a tradição da chegada do Papai Noel. Vamos estimular para o imaginário dele, para que ele possa sempre ter aquela época especial no final de ano, né? Outra dúvida bem frequente dos pais é a incerteza de revelar ou não a verdade para os filhos. É importante que a criança ela descubra naturalmente a não existência do Papai Noel. Agora, assim, se por um acaso a criança descobre que ele não existe e os pais insistem em ficar dizendo que ele acredita, isso sim pode ser frustrante no futuro, porque os pais são modelos para a criança. Há 2 anos, Maria Eduarda descobriu que Papai Noel não existe. Eu descobri assim com 9 anos, mas do mesmo jeito ainda não deixei de acreditar e toda vez para mim o Natal é uma coisa mágica, então eu sempre fico, nossa, Papai Noel tá chegando, não sei o quê. Ah, tem que ficar para sempre, né? Isso é uma coisa que ninguém jamais vai esquecer. Nem nós que somos Papai Noel não esquecemos. Pois é, estamos aqui no estúdio aqui com a presença do apresentador oficial, o Sérgio Mascarenhas, ele que iria fazer o programa junto com a Alessandra Lemos, ele está aqui para dar um recado para vocês de Natal. Com certeza, né? Eu costumo estar realizando o Piemonte News, quando eu não venho você tá apresentando na minha falta, não se assuste, sou eu mesmo aqui nesse dia especial, né? Véspera de Natal. Eu passei aqui para desejar a todos um Feliz Natal, próximo de 2016, mas vamos estar aqui durante a semana, claro, mas para explicar, porque hoje nós tínhamos combinado, eu e a Alessandra, de apresentar o Pensando em Você, só que por questões pessoais, e ela teve um problema no trânsito também, não deu tempo para chegar para a gente elaborar o programa, e aí o programa não vai mais ao ar hoje, mas a gente vai tentar fazer aí pelo menos um programa de final de ano aí de 2016, para celebrar já 2016, e a gente ao longo da semana vai estar trazendo muita programação especial, porque está chegando também, né, Will, o 5º ano da TV Piemonte. Correto. Eu sei que 2016 tem aí muita coisa para estar acontecendo, né, e a gente já está programando, preparando aí uma programação. A gente já até divulgou alguns outros programas também, mas o pessoal está fazendo os testes primeiro para que a gente possa colocar no ar, né? Na verdade, esse ano realmente é um ano, digamos assim, experiência, né? Justamente. É um ano que 2016 realmente promete, geralmente é um termo jargão, que o ano seguinte promete, mas realmente 2016 promete muito, que a TV Piemonte está prometendo para você, juntamente com a programação que nós estamos elaborando, deixar tudo redondinho para que você possa usufruir de mais informações, mais entretenimento, tudo que a Piemonte, TV Piemonte está trazendo para você. Então tá certo, deixo aqui o meu abraço e a gente se encontra na semana que vem. Perfeito. Então, de qualquer forma, a Alessandra não está aqui, mas ela está pensando em você. Com certeza. E deixou um abraço dela, né? Muito bem. Aproveitando, antes de concluir o bloco, você vai ver essa notícia, né, de que São Paulo, um grupo de teatro, Sérgio, inova a utilizar bicicletas em suas atividades. Então, eles usam na garupa, né, a garupa das bicicletas, para levar ao público histórias do cotidiano com um teatro de bonecos. Vamos ver então. Vamos ver. Os bonecos
ficam dentro de caixas, como nos antigos equipamentos fotográficos. Para assistir, é preciso colocar a cabeça, o fone de ouvido e deixar a imaginação correr solta. É legal ver teatro assim? É. Você já tinha visto? Não, primeira caixinha que eu vi. As caixas vão em cima das bicicletas e podem ser levadas com facilidade para qualquer lugar. A peça apresentada é uma adaptação de Macunaíma, do escritor Mário de Andrade. Aqui a gente conta a história muito desse ser meio sem caráter aí, que ele chega em São Paulo, começa a descobrir toda uma cidade conturbada e depois, quem quiser saber o resto tem que acompanhar a história, dar uma lida no livro. O espetáculo funciona assim mesmo, ao ar livre. O pessoal para as bicicletas e aos poucos o público vai se aproximando. Enzo, de 9 anos, gostou bastante. Interessante, né? Você vai ouvindo a história no fone de ouvido enquanto vai vivendo a situação. E a diversão não é só para criança não. Andréia também ficou curiosa. Eu adorei. Eu acho que faltou um pouco de tempo para ficar mais, assim, para entrar mesmo nesse universo Mambembe, né? Porque a gente vai viajando junto com a história e vai ficando bem interessante. Gostei muito. A proposta dos ciclistas bonequeiros, como são chamados, é levar o teatro para as ruas e se aproximar do público. A ideia surgiu em 2011. Inspirado em uma técnica chamada teatro lambe-lambe, que foi criada por baianas que faziam teatro em feira, com essas caixas super pequenininhas para uma pessoa por vez, assim como está acontecendo agora. E é inspirado na fotografia lambe-lambe. Os fotógrafos eles colocavam um pano sobre a cabeça para tirar foto. O nosso teatro também coloca um pano ou então espia de alguma forma. Agora 18 horas e 27 minutos e com oferecimento de Sandnet, Placa 7 e Restaurante Piemont, você vai conferir no próximo bloco que a indústria de games oferece milhares de oportunidades de trabalho. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta, mas a gente sabe que a mesa do jeito que o povo gosta nem sempre é assim, né? Garçom. Bati. Obrigado. Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Quer internet veloz e de qualidade? Sandnet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sandnet, o provedor de internet da cidade. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Academia Profitness, musculação para todos os públicos e dispõe ainda de todos os aparelhos de musculação para você se sentir bem. Professores renomados e capacitados na área de educação física, com a maior atenção para você. Academia Profitness, atendimento de segunda a sexta, das 5h30 ao meio-dia e das 14 às 22 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Ambiente aconchegante e ventilado. A Academia Profitness, Avenida Andaraí, 213B. Fone 9231-3886. A Academia Profitness, 11 anos de funcionamento. Existem coisas que são capazes de confundir
até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável. Gráfica rápida, com entrega imediata. Placa 7 Itaberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. Quer internet veloz e de qualidade? Sendnet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendnet, o provedor de internet da cidade. Às 18h31 em Itaberaba, e a indústria de games oferece milhares de oportunidades de trabalho. Mesmo com a crise sentida pelos brasileiros em diversos setores, a área de criação de jogos tem passado por cima e está cada vez mais aquecida. O mercado de games está cada vez mais se destacando no Brasil. A realidade virtual para eles é bem concreta. Apostando na expansão da indústria de games no Brasil, muitos jovens buscam capacitação para desenvolver jogos eletrônicos e aproveitar o potencial do setor. Jonathan se mudou de Rondônia para o Rio de Janeiro para estudar e espera em pouco tempo estar pronto para se lançar no mercado. Desde pequeno sempre quis saber como é que se faz os filmes, como é que se cria do começo, e eu sou fascinado por essa área. E não faltam dados para provar que o setor está em alta e envolve elevadas cifras. No início de novembro, o mercado foi surpreendido pela notícia que a King, empresa responsável pelo jogo de celular Candy Crush, havia sido comprada por quase 6 bilhões de dólares pela companhia norte-americana Activision Blizzard. Os empregos gerados por essa indústria em 2014 tiveram um crescimento de 9% nos Estados Unidos, enquanto o aumento de postos de trabalho em todo o país foi de menos de 1%. Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, a USP, em parceria com o BNDES, revela que no Brasil a atividade também tem alto potencial de expansão e de geração de trabalho e renda. Mais de 70% das empresas do setor no país têm até 5 anos. É um setor que ele é dinâmico no mundo inteiro, é um setor que tem um mercado maior do que o próprio setor audiovisual. Ele cresce a uma taxa de 4,5% ao ano no mundo e a perspectiva no Brasil é um crescimento de 13,5% ao ano, o que mostra o potencial que nós temos para desenvolver esse setor. O Brasil é o 4º maior mercado consumidor de jogos eletrônicos, tanto que a Full Sail University, universidade de referência em computação gráfica sediada na Flórida, decidiu investir por aqui e fundou, junto com empresários brasileiros, a Escola de Criação de Games Red Zero. Esta unidade, no Rio de Janeiro, é procurada por jovens e adultos que querem mergulhar neste mercado. E a gente quer aprender a desenvolver, criar, né? Para quem sabe um dia, né, tá aí no mercado, aparecer seu nomezinho lá nos créditos de um jogo importante lá. E a criatividade dos alunos é tão grande que até eu virei personagem de um jogo. Resta saber se o setor vai conseguir, como a minha versão virtual, superar um dos principais obstáculos que tem pela frente, a qualificação da mão de obra. O que vai negociar o valor de um profissional nessa área é o seu portfólio. Não é tanto o seu currículo, mas é o que ele sabe fazer. Ele precisa mostrar o que ele sabe fazer. Então, escolas que focam em portfólio dão ao aluno o máximo de vantagem amanhã para disputar uma vaga no mercado. Criatividade já é o passo principal e bastante foco para você buscar aquilo que você quer dentro da área, porque é uma área muito grande. E além do profissional em design e programação de games, o país também tem uma ótima representação internacional nos esportes. Os esportes são as competições entre os jogadores de videogames, seja em consoles ou mesmo pelo computador. As premiações poupudas têm feito os gamers viverem apenas do esporte eletrônico. Pode ser a sua oportunidade também, pesquise um pouco mais.
E agora sobre esporte físico mesmo, o Mineirinho é recebido com muita festa no Guarujá. O surfista campeão do mundo foi muito bem recepcionado na sua cidade natal, no litoral paulista. Veja. Antes da chegada, a torcida já esperava ansiosa. Porque ele foi campeão, o Mineirinho deu muito orgulho para nós, molecadinha, para continuar no surf, para assistir muito no surf. Depois de ser recebido pela prefeitura do Guarujá ontem à noite, Adriano de Souza desfilou pelas ruas da cidade em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros. Mineirinho exibiu com orgulho o troféu de campeão mundial, enquanto percorria o bairro de Santo Antônio, onde cresceu, e a praia de Pitangueiras, onde pegou as primeiras ondas. Em todo o percurso, ele foi ovacionado pela multidão de fãs. E antes dessa festa, Mineirinho deu uma entrevista coletiva em São Paulo e a equipe da TV Brasil estava lá para acompanhar. O campeão do circuito mundial de surf, o brasileiro Adriano Elias de Souza, o Mineirinho, chegou essa semana ao Brasil e falou com jornalistas em São Paulo. Ele agora é o número 1 do ranking mundial do surf profissional. Está sendo um sonho estar presenciando isso. É claro que nós atletas almeja muito chegar aqui, né? Na semana passada, ele enfrentou o também brasileiro Gabriel Medina na final do circuito mundial de surf. Foi a primeira vez que dois brasileiros disputaram juntos a final do circuito. Sempre acreditei que esse dia poderia chegar, que eu poderia ser campeão. Muitas pessoas só enxergam o Havaí como, você foi bom lá e deu. Não, você chegar lá, com chance, tem que passar diversas coisas, né, ao longo do ano. E eu consegui provar isso, né? A cada prova que eu queria, que eu almejava ser campeão. E chegar no Havaí e ser campeão dentro, né, dessa prova, realmente você se consagra internamente como campeão. Com a vitória de Mineirinho, o título é o segundo do Brasil na competição. No ano passado, quem levou o troféu no Havaí foi Gabriel Medina. Foi fundamental a vitória do Gabriel no passado. Ele realmente mostrou um caminho, né? Mostrou um caminho a ser traçado. De um lado, o troféu. Do outro, o irmão de quem ganhou a primeira prancha de surf, aos 8 anos de idade. Aos 10, já iniciou em competições e não parou mais. Em 2016, o treino continua, mas por enquanto, o objetivo é comemorar. É o Brasil dominando as ondas do Havaí. O que eu quero mesmo é viver intensamente a oportunidade de hoje, de estar saboreando, claro, o troféu, a minha família, meus amigos. Audições do elenco são realizadas para a cerimônia dos Jogos Rio 2016. Em meio a clima descontraído, voluntários se preparam para as audições do elenco. Participantes farão parte da cerimônia dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Buscando milhares de pessoas para 4 cerimônias no total. Se vocês nunca fizeram dança em sua vida, não importa. A coisa mais importante é que vocês se divirtam e nos mostram a sua vontade de experimentar uma coisa nova. Eu estou muito satisfeita com tudo que está acontecendo, espero que eu passe na audição. Dançar com uma pessoa que você nem conhece, né? Isso eu acho muito bacana. Eu caprichei, mas só que eu não fui tão bom como eu imagino, né? Me surpreendi com o ensaio, a primeira audição, gostei muito e estou na expectativa de passar e dar o melhor de mim. E nós vamos transformar as Olimpíadas num carnaval fora de época. E ex-vice da FIFA é extraditado para o Uruguai. O avião com o ex-presidente da Conmebol e ex-vice-presidente da FIFA, Eugênio Figueiredo, extraditado da Suíça para o Uruguai, onde será julgado por acusações de fraude e lavagem de dinheiro, pousou nesta quinta-feira em Montevidéu.
Eugênio Figueiredo será processado no Uruguai por fraude e lavagem de dinheiro. Essas acusações levaram a justiça uruguaia a pedir a extradição do ex-dirigente após a explosão do FIFA Gate, escândalo de corrupção que abala a entidade que comanda o futebol mundial. O dirigente foi levado diretamente para um tribunal e pode ser condenado a até 15 anos de prisão. Figueiredo foi vice-presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol entre 1993 e 2013 e também um dos vice-presidentes da FIFA. Ele estava detido na Suíça desde 27 de maio. E um calendário aguardado por fãs do futebol sul-americano foi conhecido na noite desta sexta-feira. A Conmebol realizou no Paraguai um sorteio que definiu os confrontos da primeira fase e a competição dos grupos da Copa Libertadores 2016. A Confederação Sul-Americana de Futebol realizou na noite de terça-feira o sorteio para definir os confrontos da primeira fase e também a composição dos grupos da Copa Libertadores 2016. O São Paulo vai enfrentar os peruanos do César Vallejo na fase de acesso ao torneio. O Palmeiras vai disputar no grupo 2, ao lado de Nacional, Rosário Central e do ganhador do confronto entre River Plate e Universidade do Chile. O Corinthians vai jogar no grupo 8 com Cerro Porteño, Cobresal e o ganhador do confronto entre Oriente Petroleiro e Independiente Santa Fé. O Atlético Mineiro disputa o grupo 5 ao lado de Colo-Colo, do peruano Melgar e do ganhador do confronto entre o Independente Del Valle, do Equador, e o Guarani. Já o Grêmio joga no grupo 6 com São Lourenço, Liga Desportiva de Quito e Toluca. Conduzido pelo novo presidente da Conmebol, o uruguaio Vilmar Valdez, o sorteio ocorre em meio ao escândalo de corrupção envolvendo altos dirigentes do futebol mundial. Entre eles, os dois ex-presidentes da entidade, o paraguaio Juan Ángel Napou e o uruguaio Eugênio Figueiredo, prestes a ser extraditado de Zurique para seu país. Agora são 18 horas e 40 minutos, 20 minutos para as 7 aqui em Itaberaba, e você vai conferir no próximo bloco com o oferecimento de Brasil Quirim, Revendedor Skin e Animed. Você vai conferir como é que anda o Natal, como é que é recepcionado o Natal ao redor do mundo. Voltamos em instantes. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável, gráfica rápida com entrega imediata. Placa 7 Itaberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. A Academia Pro Fitness, musculação para todos os públicos e dispõe ainda de todos os aparelhos de musculação para você se sentir bem. Professores renomados e capacitados na área de educação física, com uma maior atenção para você. A Academia Pro Fitness. Atendimento de segunda a sexta, das 5h30 ao meio-dia e das 14 às 22 horas. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. Ambiente aconchegante e ventilado. A Academia Pro Fitness. Avenida Andaraí, 213B. Fone 9231-3886. A Academia Pro Fitness. 11 anos de funcionamento. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa, do jeito que o povo gosta, nem sempre é assim, né? Garçom. Bati! Obrigado. Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação.
A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Quer internet veloz e de qualidade? Sendnet, o provedor. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendnet, o provedor de internet da cidade. Em Itaberaba, 14 minutos para as 7 da noite, você vai agora conferir como é que é recepcionado o Natal em vários países do mundo. Por exemplo, peregrinos que comemoram o Natal em Belém. Os peregrinos comemoram o Natal em Belém, que é a cidade onde a tradição diz que Jesus nasceu. As celebrações ocorrem em um cenário de violência na Terra Santa e em meio a uma crescente ameaça jihadista em todo o Oriente Médio. As celebrações natalinas em Belém começaram com a chegada da procissão do Patriarca Latino e terminarão com a Missa do Galo na Basílica da Natividade, onde Cristo nasceu, segundo a tradição cristã. A cidade está localizada na Cisjordânia ocupada, onde 4 palestinos foram mortos em incidentes com tropas israelenses nas últimas horas. Em 3 meses, a atual onda de confrontos em Israel e nos territórios palestinos já provocou a morte de 129 palestinos e 19 israelenses. O Patriarca Latino de Jerusalém, Fuad Tual, anunciou que a missa de Natal será dedicada neste ano às vítimas do terrorismo. Em homenagem às vítimas, a maior autoridade católica romana na Terra Santa convidou cada paróquia a apagar durante 5 minutos as luzes da árvore de Natal, em sinal de solidariedade. Agora vamos dar um pulo na Venezuela, onde está acontecendo o Natal da carestia, que é como conceituado pelos venezuelanos, pois a Venezuela vive mergulhada em uma crise político-econômica que gera inflação e escassez de produtos. Como não podia deixar de ser, o momento do país é ainda mais evidente nas festas de final de ano. Veja só. A crise econômica e a escassez de produtos afetam como nunca os preparativos para a celebração de Natal na comunidade carente de Petare, em Caracas, na Venezuela. A decoração dessa época do ano desapareceu e os pratos tradicionais não podem ser preparados devido ao grande número de ingredientes. Uma amostra dos estragos desencadeados pela inflação mais alta do mundo, que, segundo cálculos da iniciativa privada, está acima dos 200%. O Natal sumiu. Esse ano nada é igual ao passado, porque não há dinheiro, não dá para enfeitar as casas com luzes, tudo está muito caro. Pense em uma família com 3 ou 4 filhos, como se veste essas pessoas? E como é possível comprar presentes para todos? Simplesmente não dá. A falta de itens faz os preços dispararem. Em muitos casos, os produtos chegam a valores extremamente elevados para o bolso dos venezuelanos. O desabastecimento e controle dos preços pelo governo só alimenta o problema. As pessoas estão mais pobres, ninguém tem dinheiro. Com o pouco que possuem, compram alimentos. Não dá para dar presentes. O governo culpa os empresários e a oposição de criar uma guerra econômica que provoca escassez e inflação. A acusação é rebatida pelos partidos opositores. Em meio à troca de farpas, resta ao povo sonhar que o Natal e o Ano Novo tragam um futuro melhor. E agora vamos dar um pulo no Oriente Médio, pois é onde está acontecendo uma resistência natalina lá em Bagdá, porque o clima de Natal é forte no mundo todo, né? Colore até regiões de minoria cristã e em conflito, como é o caso de Bagdá, capital do Iraque. Um
shopping center enfeitado com motivos natalinos é comum em várias partes do planeta, mas chama a atenção em Bagdá, no Iraque. Aqui a população cristã é minoria, cerca de 350 mil pessoas, segundo informações da ONG católica Portas Abertas. Viemos para comprar enfeites e para nos preparar para o Natal, apesar dos ataques terroristas e os desafios que enfrentamos atualmente. A tradicional troca de presentes também não foi esquecida na capital do país árabe. Houve um forte aumento nas vendas em comparação com o ano passado, quando as ofertas não eram tão variadas. Em 2015, nós temos realmente um grande número de produtos em exposição e com bastante antecedência. O Iraque, de maioria muçulmana, vive uma grande instabilidade política e econômica, com ataques terroristas, conflitos étnicos religiosos e a presença do grupo extremista Estado Islâmico. Mas o medo e o terror não impedem ninguém de celebrar o nascimento do menino Jesus. O parlamento grego aprova a união civil de homossexuais. Os parlamentares gregos aprovaram uma lei que permite a união civil entre pessoas do mesmo sexo, apesar da oposição da influente Igreja Ortodoxa no país. O parlamento grego aprovou por 193 votos contra 56 uma lei que permite a união civil entre pessoas do mesmo sexo. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, celebrou a aprovação. Líder do partido de esquerda Syriza, Tsipras destacou que a lei concede aos parceiros homossexuais os mesmos direitos na vida e na morte, acabando com um atraso e uma situação vergonhosa para a Grécia. A lei também amplia os direitos dos cônjuges em matéria fiscal e de previdência, com um status equivalente ao dos casais heterossexuais, mas não prevê o direito de adoção. A Anistia Internacional celebrou a aprovação como um passo histórico, mas denunciou que lésbicas, homossexuais, bissexuais, transgêneros e intersexuais seguem sendo discriminados no país. E a Igreja Católica critica a lei em favor dos transexuais. A Igreja Católica condenou um projeto de lei que permitiria a mudança de identidade e sexo dos transexuais e transgêneros na Bolívia, alegando que a proposta contraria princípios éticos. A Igreja Católica da Bolívia questionou na quarta-feira um projeto de lei para permitir a mudança de identidade e sexo dos transexuais e transgêneros. O argumento é que a proposta contraria princípios éticos e representa uma falsa solução para os conflitos de identidade sexual. Esta lei é inspirada na ideologia de gênero, impulsionada por uma influência internacional que pretende subverter uma das bases da sociedade humana, negando a verdade básica e fundamental do masculino e do feminino. Em um documento intitulado O Corpo, o Dom de Deus, os bispos bolivianos dizem que a lei atende a uma mentalidade que não pertence ao país. Essa ideologia é totalmente alheia às culturas indígenas de nosso país. Portanto, esta iniciativa é uma clara tentativa de colonização cultural. A proposta não considera o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Desta forma, a Igreja Católica se soma a pronunciamentos anteriores de outros grupos religiosos que acreditam que a regra poderia afetar a essência fundamental da família. Agora 5 minutos para as 7 da noite e você vai ver no próximo bloco com o oferecimento de Academia Pro Fitness, Pizzaria Maravilha e X Games, que curso de Papai Noel é uma ótima opção para driblar a crise financeira. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável. Gráfica rápida, com entrega imediata. Placa 7 Taberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone
3251-1234. Academia Pro Fitness, musculação para todos os públicos e dispõe ainda de todos os aparelhos de musculação para você se sentir bem. Professores renomados e capacitados na área de educação física, com uma maior atenção para você. Academia Pro Fitness, atendimento de segunda a sexta, das 5h30 ao meio-dia e das 14 às 22 horas. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. Ambiente aconchegante e ventilado. A Academia Pro Fitness, Avenida Andaraí, 213B. Fone 9231-3886. A Academia Pro Fitness, 11 anos de funcionamento. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa, do jeito que o povo gosta, nem sempre é assim, né? Garçom. Bati! Obrigado. Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Quer internet veloz e de qualidade? Sendinet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendinet, o provedor de internet da cidade. Em Itaberaba, 3 minutos para as 7 da noite e curso de Papai Noel para driblar a crise financeira. O ano de 2015 no Brasil vai fechar com a inflação em alta, com vendas em baixa e muita gente endividada. Apesar disso, o clima natalino não é esquecido e se vestir de Papai Noel pode ser uma saída para a crise financeira. Veja só. Essa escola no Rio de Janeiro é uma escola de Papai Noel. Aqui, 40 alunos, homens de várias idades, aprendem técnicas de como ser um bom velhinho e alegrar o Natal de muitas crianças e adultos. Se vestir de Papai Noel pode ser um negócio bem lucrativo. Alguns shopping centers da cidade pagam até R$15 mil por mês pelo trabalho. Em pagar contas atrasadas, entendeu? Então a procura dobrou. Se eram 100, passou para 200 e na nossa sala aqui só cabe até 40. Então, muitos alunos não podem ser aproveitados. Para quem está desempregado, o Natal também é uma oportunidade para conseguir pagar as contas. Sempre as crianças falam, Papai Noel, Papai Noel. Já até me pediram para deixar uma cartinha para mim. E você aliando a aparência, né, e a oportunidade, a gente tem que faturar, né? Ficar parado é impossível nesse país, então decretar a morte. Depois das aulas é hora da prova prática, ou seja, representar a magia do Natal. Letícia, este bebê de apenas 2 semanas de vida, vai levar para casa a foto com um bom velhinho. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira de Natal. A sexta-feira de Natal vai vir com boas notícias para o Nordeste.
O vórtice ciclônico dos altos níveis espalha umidade por toda a região, que pode ter pancadas de chuva isoladas, inclusive no sertão nordestino. Entre o litoral de Sergipe e do Maranhão, o tempo fica mais instável e pode chover a qualquer hora, de moderada até forte intensidade. A mínima prevista para Salvador é de 25 graus e 22 em Natal. A máxima prevista para Fortaleza é de 29 graus e 35 graus em Teresina. E se você ainda não se decidiu sobre qual prato vai montar para a ceia natalina de agora a pouco, então acompanhe a sugestão que o repórter Diego Paes conseguiu na entrevista com o chefe de cozinha Thiago Brito. Deve estar pensando em como não deixar a data especial passar em branco. Por isso eu estou aqui com o chefe Thiago Brito, que vai nos ensinar a fazer uma ceia rápida, bonita, barata e gostosa, né, Thiago? É verdade. Não é porque o Natal é uma data muito especial que a gente precisa gastar tudo que a gente tem no bolso, ou aquilo que a gente nem tem. Então a gente bolou uma ceia de Natal que inclui isso, produtos regionais, produtos que a gente tem perto de casa, e uma ceia de certa forma rápida e fácil de fazer. Nós vamos fazer a farofa de cuscuz, que leva uma cebola picada, bacon frito, calabresa em cubos frito, os miúdos do frango já foram refogados e frutas secas a gosto. E o cuscuz é feito a partir de 500 gramas de cuscuz pronto, que a gente vai refogar a cebola primeiramente. Depois de refogar a cebola, a gente junta o bacon que já foi frito, os miúdos de frango, a linguiça calabresa picada, aí a gente pega o cuscuz e desfaz ele com a colher mesmo na cuscuzeira. Corta os pedaços e joga direto na frigideira. Depois de fazer o cuscuz, a gente vai amassando com as costas da colher. Aí, finalizar a farofa, a gente encerra com as frutas secas picadas. Mistura bem para incorporar. Para o frango assado, na verdade, o frango é bem simples. A gente só temperou ele depois de lavado, limpo. Temperou com sal grosso, pimenta moída na hora, alecrim, ervas finas e salsa desidratada. E para manter a suculência e ter outros sabores também, eu inseri na cavidade do frango uma lata de cerveja aberta, que mantém o frango bem úmido por fora e dá bastante sabor também. Uma opção vegetariana é a gente usar esse mix de batatas. Aqui tem 4 tipos de tubérculos. Tem a batata inglesa, a batata doce, o inhame e a macaxeira, que a gente cozinhou com água e sal, e agora a gente vai regar com um pouco de azeite e temperar novamente com aquelas ervas que a gente temperou o frango. A gente vai fazer uma torta de banana com merengue, e até quem não tem habilidade com confeitaria consegue fazer essa torta. A gente esfarelou um bolo branco, um bolo de trigo simples, foi comprado pronto, no fundo de uma forma. Em cima dele a gente vai colocar as bananas. As bananas foram cortadas em rodelas e misturadas com açúcar e água e foram levemente cozidas. Aí eu coloco as bananas junto com a calda em cima do bolo branco. Para fazer o creme, a gente vai misturar uma xícara de açúcar, o amido de milho e as 6 gemas. Já misturar bem, e nessa mistura eu já coloco aqui metade do leite que já estava fervendo. E eu volto com essa mistura para a panela e a gente vai cozinhar esse creme até ele engrossar. O único segredo desse creme é que a gente tem que bater bem o tempo todo para ele não empelotar, mas fora isso, ele é super tranquilo de fazer. Aí fora do fogo,
Aí a gente vai juntar uma xícara de creme de leite e mistura bem. E esse creme a gente joga por cima das bananas. No merengue a gente usa 6 claras e uma xícara de açúcar e bate bem até ficar bem firme. Agora nós vamos finalizar a montagem colocando o merengue em cima do último creme que a gente preparou. Essa torta vai à geladeira cerca de 1 hora até que tudo fique bem firme. E com esta deliciosa receita, para você que ainda estava sem ideia do que fazer na ceia de Natal, pronto, agora você já tem um prato maravilhoso para agradar aí os familiares. Então a gente termina com essa receita maravilhosa, o Piemonte News especial de Natal. Uma ótima noite e Feliz Natal!